Maravilha. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Satisfação estar aqui conhecendo mais uma partícula do povo de Deus que vai morar no céu, precisamente aqui na Agrovila 11, pois a primeira vez que estou aqui na igreja, sempre passo aqui para comprar materiais de construção, e na igreja estou tendo a honra e o prazer de estar conhecendo este lugar, esta casa de oração, no convite especial pelo nosso amado presbítero Josué, um grande amigo, um parceiro, que Deus me presenteou aqui em Serra do Ramalho, como também recentemente me presenteou também conhecer o diácono Fernando e a sua muito digna esposa, nossa irmã Maricele, que estiveram conosco em uma festividade. Foi uma bênção de Deus. Eu louvo a Deus pela vida da esposa do presbítero Josué, louvo a Deus pela vida de toda a igreja, esse tocador abençoado, os irmãos que já cantaram aqui para a glória de Deus, e é um prazer, uma alegria estar aqui com esses dois servos de Deus que me acompanham. Abra sua Bíblia, por favor, e vamos estar meditando na palavra de Deus, no Evangelho que segundo escreveu João, capítulo de número 20, versículo de número 19. Eu falei João, capítulo de número 20 e o versículo de número 19. Deus é bom em todo tempo, em todo tempo Deus. Que os irmãos continuem firme e constante e sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Amém? Todos acharam? Amém. Diz a palavra do Senhor, versículo de número 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhe: paz seja convosco. Quem pode dizer amém? Amém. Eu quero nesta noite ministrar o Deus que opera com a porta fechada. Repita comigo: Deus que opera com a porta fechada. Nós estamos acostumados a ouvir a mensagem positiva e expositiva e incentivadora que diz assim: Deus vai abrir a porta. Deus vai abrir essa porta. A gente ouve: Deus abre porta onde não tem parede. A gente ouve aquela palavra lá em Apocalipse capítulo 3 versículo 8: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. E essa mensagem é bíblica. Deus abre porta, Deus faz coisas extraordinárias acontecer. Ele abriu o mar vermelho que estava fechado e fez o povo de Israel passar a pés enxutos. Só que nessa noite eu quero falar o Deus que opera com a porta fechada. Ele não vai precisar abrir a porta para operar. Ele opera com a porta fechada. Observe que chegada, pois, a tarde daquele dia. Que dia? O dia que Jesus havia dito que ressuscitaria. A profecia bíblica já mostrava que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Pois bem, os discípulos, com medo dos judeus, se ajuntam dentro de um lugar, e o texto é categórico, ou seja, é claro, é explícito em mostrar para nós que as portas estavam cerradas. Irmãos, fechada
é algo como, por exemplo, aqui está com o trinco ali, passou o trinco, muito bem, ela está fechada. Mas quando fala que está cerrada, está dizendo que além do trinco, colocaram mais coisas ainda por trás. E aquelas portas daquela época eram portas pesadíssimas, não eram materiais como os materiais de hoje, eram madeira rústica, e colocavam-se aqueles ferrolhos, aquelas coisas bem para travar mesmo, para ninguém entrar. Então o texto é categórico dizer que as portas estavam cerradas, ou seja, ninguém que quisesse entrar não poderia entrar pelas portas, a não ser que quem fechou, que estava pelo lado de dentro, abrisse. Não é umas portas como no dia de hoje, que alguém mete um pé e abre, né? Assim, as portas de vidro, coisa linda, mas não tem essa segurança toda, né? Naquela época não, as portas, se tivesse fechado, quem era que ia entrar? Quem era que entrava? Só se alguém abrisse. Por isso o texto diz que eles entram dentro daquela casa, daquele espaço, e cerra a porta e fecha tudo, e coloca as travas, coloca aqueles troncos de madeira, de um lado aquelas argolas, e coloca aquelas travas. Como é que entra? Como é que invade? Como é que penetra? Mas por que as portas estavam cerradas? Diz o texto sagrado que existiu ali um motivo, porque eles entraram, se ajuntaram para estarem ali. Por quê? Porque a Bíblia diz que eles estavam com medo. Eles estavam com medo. O ser humano sente medo, pastor? Sente medo, porque se não sentir medo, não passa a ser um ser humano controlado, ou até mesmo que tenha um equilíbrio, porque tem gente que não tem medo. Eu não tenho medo de nada, eu não tenho medo de nada. Aí ele mete as caras em tudo que vem pela frente e ele acaba se atrapalhando todo. Então o medo natural faz parte do ser humano, o medo natural faz parte do ser humano. Se não existisse o medo natural, o ser humano não tinha controle, não tinha prudência. Por isso nós temos um certo controle, uma certa prudência, porque temos o medo natural. Agora, aquele medo descontrolado, aquele medo que faz com que você não dê um passo além, aquele medo que lhe domina, que tira a sua paz, aquele medo que lhe deixa desesperado, aquele medo que não deixa você dormir direito, aquele medo, aquela ansiedade, aquele pânico, aquele medo de morrer, aquele desespero, aquela sensação que alguém está lhe perseguindo, aquela sensação que você está com aquela coisa descontroladamente, que está tirando o medo do futuro. Talvez você, o medo disso, o medo daquilo, o medo do presente, o medo do porvir, o medo de todas as coisas. Aí você precisa entender que precisa de um tratamento, que precisa de um acompanhamento, que precisa de que, pastor? Precisa de uma aproximação mais de Deus, porque a Bíblia diz que o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas Ele nos deu o espírito de ousadia. Aleluia. Irmão, aquele medo que paralisa o ser humano. Eu não vou lá na frente, não, eu não tenho nem como ir lá na frente. Precisa dar uma controlada nisso aí, porque Deus quer que você se desenvolva, Deus quer que você avance. Por isso Jesus, percebendo que os seus discípulos estavam com medo, diz a Bíblia que ele ressuscita ao terceiro dia, e o Cristo que poderia abrir aquelas portas se ele quisesse. Se Jesus quisesse, ele chegava assim, e soprava, e aquelas portas que estavam ali se tornavam em nada. Se Jesus quisesse, ele tocava só a pontinha da sua unha, só a pontinha da unha, chegasse assim com a pontinha da sua unha, tocasse naquelas portas que estavam cerradas, as portas
Se Jesus quisesse, só em ele chegar, já viu hoje essa questão do o sensor, que a pessoa chega e a porta abre? Pois é, se Jesus quisesse, só bastava ele chegar assim, colar e a porta abriria. Só que Jesus não faz isso. Jesus, eu não vou abrir a porta, eu não vou nem empurrar essa porta, eu não vou nem bater nessa porta, eu não vou abrir essa porta, eu não vou tocar nessa porta, eu não vou fazer nenhum esforço para que essa porta venha se abrir. Pelo contrário, eu vou mostrar para eles que eu não opero apenas com porta aberta, quando está todo mundo mil maravilha. Eu vou mostrar para eles que eu opero com a porta fechada, ou seja, eu não preciso que a porta se abra para eu abrir, para eu operar. Eu não preciso que a porta venha se abrir para eu agir. Eu não preciso de abrir a porta para eu fazer alguma coisa. Eu opero mesmo com a porta fechada. Eu não sei se você está vivendo algum momento de porta fechada. Eu não sei se alguma porta se fechou. Eu não sei que tipo de porta fechou na sua vida e você está orando: Senhor, abre essa porta, Senhor, abre essa porta. Aí Jeová está ouvindo, me trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: eu opero com a porta fechada. Eu opero com a porta fechada. Deus sabe as suas necessidades físicas, emocionais, sentimentais, materiais, familiar, biologicamente falando. Ele te conhece por inteiro e por completo, sabe tudo o que você precisa, sabe tudo o que você se sente feliz, sabe tudo aquilo que lhe traz segurança. Por essa razão ele está dizendo: eu estou no controle e eu opero com a porta fechada. E eu quero rapidamente explicar 3 coisas que Jesus liberou com a porta fechada. O texto diz que Jesus penetra, ele penetra, Josué. Jesus penetra no meio aonde os discípulos estavam. Jesus entra. E como é que Jesus entra com a porta fechada? Como é que Jesus entra com a porta fechada? O corpo ressurreto de Cristo, o corpo ressuscitado, o corpo glorificado, ele já havia ressuscitado. Então ele ultrapassa as paredes, ele ultrapassa as portas que estava cerrada. Com um corpo glorificado, ele passa por dentro daquela porta e penetra no meio. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu sou aquele que penetro no meio da situação para pôr paz. Sabe o que ele está dizendo? Eu penetro no profundo do ser humano. Por isso a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, capítulo 4, versículo 12, que a palavra de Deus, ela penetra entre a divisão da alma e do espírito. Pergunte ao psicólogo aonde está a divisão da alma. Pergunte ao psiquiatra aonde está a divisão da alma e do espírito. Pergunte ao especialista dessa área emocional que trata do comportamento humano ou até mesmo de uma psique do ser humano. Pergunte a qualquer filósofo, pergunte a qualquer especialista aonde está a divisão da alma. Então tem um meio. A divisão é porque tem um meio. Aí a Bíblia diz que a palavra de Deus penetra onde? Penetra na divisão, no meio, a divisão da alma e do espírito. Ramanchocomanácia. E ele está penetrando nesta noite no meio, no âmago da sua alma. Ele não vai deixar você sair daqui da mesma maneira que você chegou. Sabe por quê? Porque ele penetra no oculto, no profundo do escondido do ser humano. Ele sabe aonde você mais precisa que ele penetre, que ele toque, e ele vai operar. E esse medo que você está desencadeando dentro de você, Deus
está dizendo: eu vou ministrar, ainda está esse medo, eu vou fazer a minha primeira operação. Qual foi a primeira operação de Deus no meio que ele penetrou? Diz a Bíblia que quando ele chega, ele não pergunta outra coisa a não ser liberar a primeira operação que ele libera: paz seja convosco. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Eu opero ministrando a paz que você precisa. A Bíblia diz que a paz de Deus excede o nosso entendimento. Quando Jesus chega no meio dos discípulos, ele não diz assim: vou abrir a porta, eu vou tirar o medo, eu vou arrancar isso. Não, ele libera o que ele tem. O próprio Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Quem recebe a minha paz recebe cura. Recebe cura. Recebe o que? Tratamento. Recebe o que? Tratamento. Por quê? Porque Jesus, ele sabe o que você precisa para sair daqui mesmo com medo. Jesus vai arrancar o medo? Não é que ele vai arrancar o medo, ele vai dar paz no meio deste medo que você se encontra. Ele vai ministrar a paz. Ele está operando essa paz no meio deste medo que você talvez está se encontrando meio que segura, meio que inseguro. Não sei se vou, não sei se fico, não sei, estou meio assim. Aí ele está dizendo: paz no teu coração, paz na tua alma, paz no teu entendimento. Descansa. A Bíblia diz que aquele, aleluia, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Receba nesta noite a paz no meio desta situação que lhe está te tornando talvez um pouco preocupada ou preocupado. Deus está dizendo: do teu futuro cuido eu, da tua vida profissional também me responsabilizo. Não tenha medo, faça a sua parte. Sabe o que é que ele está dizendo? Faz a tua parte que eu assino embaixo. Faz a tua parte que eu confirmo a vitória. Persevera que eu estou no controle da situação. Ele está operando, dizendo para você: eu ministro sobre o teu coração nesta noite. Pode dar um toque nesse violão, meu filho. Eu ministro sobre o teu coração, que eu ministro paz. Sabe o que é que ele está dizendo? Não vai ter perda, não vai ter morte, não vai ter destruição, não vai ter nada disso. Sabe o que é que ele está dizendo? Descansa o teu coração, porque no meio desse medo eu estou ministrando paz. Olha para tua irmã, para teu irmão que está do teu lado. Você recebe a paz de Deus na tua vida nesta noite? Recebe? Você recebe essa paz que ele está ministrando sobre a tua vida, para você sair daqui mesmo com um pouco de medo de alguma coisa, mas a paz de Deus te dá coragem, a paz de Deus te dá força para você sair daqui dizendo: eu vou prosseguir, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir, eu vou prosseguir. Não vai ter porta fechada que vai impedir de eu adorar a Deus, porque eu vou adorar a Ele com a porta. Você tem ser capaz de adorar a Deus com a porta fechada. A porta está fechada, mas Ele está no meio. A porta está fechada, mas Ele está operando. A porta está fechada, mas Ele está agindo. A porta está fechada, mas tem paz aí, tem paz, tem paz, tem paz, tem paz, tem paz. Sabe o que eu lembrei aqui? De um hino daquela cantora Gile Carvalhais, que diz assim: se as portas estão fechadas e não tem para onde ir, o meu Deus está dizendo: ainda não é o fim. Levante, levante a cabeça. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo? Se a porta está fechada, ainda não é o fim. Levante a cabeça, porque eu estou no meio ministrando na tua vida a paz.
E ele prossegue operando. Os discípulos, ao ouvir aquela mensagem, meio medo, aí a Bíblia diz, e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Oh, meu Deus, o texto diz que eles estavam com medo, e por causa do medo eles estavam com as portas fechadas. Só que quando recebe a paz, eles se alegram, eles se alegram, eles se alegram. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor. Por isso que Paulo está escrevendo aos Filipenses. E essa carta, quando ele está escrevendo, ele estava preso em Roma. Ele está escrevendo, e quem sabe os irmãos de Filipe estavam preocupados. Paulo, nosso apóstolo, está preso. Porta fechada, porta fechada. Mas Paulo está dizendo, mesmo com a porta fechada, capítulo 4, versículo 4, ele está animando a igreja dizendo: alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Alguém pensava que Paulo ia dizer: tá vendo, vale a pena, olha o que eu não estou, olha o que sobrou para mim, cadeia, prisão. Paulo está dizendo: outra vez vos digo, se alegra, 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 que eu estou operando na tua vida, eu estou agindo. Aleluia. Você vai participar dessa ceia, mesmo talvez com alguma coisa que talvez lhe trouxe uma certa preocupação, mas eu estou falando de uma preocupação mesmo, que às vezes você fica assim: Deus, e agora? Aí Jeová está dizendo: eu estou operando. Quando os discípulos ouvem isso, eles se alegram, e o texto sagrado diz, aleluia, que Jesus agora faz uma segunda operação. Qual é a segunda operação? E disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Jesus está repetindo mais uma vez a paz. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. A segunda operação é a operação de comprometimento, de responsabilidade, transferência de responsabilidade, ou seja, compartilhação ou compartilhar compromisso. Jesus está dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vou enviar vocês. Assim como eu fui chamado, eu também estou, aleluia, chamando vocês. Assim como o Pai me ortogou esse ministério, eu estou também ortogando a vocês. Assim como Ele me enviou, eu estou também enviando vocês. Sabe o que Deus está dizendo? Mesmo com a porta fechada, Ele quer que você se comprometa mais com Ele. Ele quer mais compromisso. Ele quer que você atenda ao chamado. Eu só vou atender depois que a porta abrir. Eu vou fazer um voto: se Deus abrir aquela porta, eu vou fazer isso e isso. E Deus está dizendo: faça com a porta fechada e deixa o resto comigo. Aleluia. Você está entendendo? Assim como o Pai me enviou, eu também estou enviando vocês. Sabe o que é que eu entendo com isso? Obediência em meio à porta fechada. Atenda a missão, cumpra a missão, faça o que Deus está lhe mandando fazer. Não espere a porta abrir para você fazer, faça com a porta fechada. Jesus está dizendo: eu quero compromisso, eu quero mais comprometimento, eu quero mais envolvimento, eu quero que você assuma mais a responsabilidade que eu ortoguei, te entreguei. Como o Pai me entregou uma responsabilidade, eu estou entregando também essa responsabilidade a vocês. Não dá para ficar parado, não dá para ficar com o braço cruzado, não dá para ficar estacionado, não dá para ficar assim à vontade. Não, alô, como vai? É obra, é chamada, é ministério. Deus te chamou, te plantou aqui para você ser a árvore frutífera. Não deixe de fazer o chamado, porque a porta fechou e parece que não vai abrir. Deus está dizendo que por causa de um escolhido, eu faço coisas tremendas e poderosas. Por causa de um, eu faço uma grande obra. Por causa de um, eu faço uma obra extraordinária. Senhor, se tiver
tiver só 10 justos naquela cidade, o Senhor vai destruir a cidade. Deus disse: se tiver 10, eu não destruo a cidade. Deus disse que se tivesse 5, ele não destruiria. Sabe o que é que Deus está dizendo? Por causa de uma alma, eu movo o céu, eu movo terra, eu faço o que tiver de fazer, mas eu entro com providência. Por causa de um clamor de uma pessoa, eu não deixo de operar. Sabe o que é que ele está dizendo? Pastor, só tem eu na minha casa, só tem eu lá na minha rua, só tem eu lá no meu bairro, na minha cidade, lá na minha igreja. Deus está dizendo: por causa de você, eu faço uma grande obra, eu faço algo extraordinário, eu estou operando. Levante a mão, receba esta palavra nesta noite. Por causa de você, ele opera. Aleluia. Eu já estou fechando a Bíblia. O negócio aqui é ligeiro hoje, é rápido, direto e objetivo. Vou completar a obra que Deus mandou entregar aqui nesta noite. Quando ele opera com a porta fechada, ele está requerendo de mim e de você comprometimento. Em terceiro lugar, diz a Bíblia que Jesus sopra sobre eles e diz assim: recebai o quê? O Espírito Santo. Jesus precisou abrir a porta para alguém receber o Espírito Santo? Não. A porta estava fechada e Jesus está lá operando. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Fica de pé. Receba o Espírito Santo. Receba o Espírito Santo. Quanto mais a porta fechada, aí que fica bom, irmã Maricele, para o Espírito Santo operar. Quanto mais a porta fecha, aí é que o azeite desce. Entra, fecha a porta, derrama o azeite sobre ti, sobre teus filhos, e vai haver o quê? Milagre com porta fechada. Milagre com porta fechada. Ah, tem gente que só quer receber, sabe o quê? Chave de carro, chave de iate, chave de apartamento, chave disso, chave daquilo, com a porta aberta, né? Mas Deus está dizendo: com a porta fechada, eu quero derramar o meu Espírito. Entra e fecha a porta e deita o azeite sobre ti e sobre todo o teu filho e sobre a tua casa. Sabe o que é que Deus está dizendo? Entra, fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta do quarto, ora o teu pai secreto e ele vai te revelar. Ele vai te revelar. O que é que ele opera com a porta fechada? Ele derrama do Espírito. Ele derrama do Espírito. Levante a sua mão, por favor. Quem já entendeu essa mensagem? Ele está liberando paz, ele está ministrando compromisso e ele está derramando o quê? O Espírito Santo. Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? Quem recebe? 120 irmãos dentro do cenáculo, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Eu já ouvi essas línguas aqui nesta noite, já. Eu já ouvi essas línguas aqui nesta noite, lá no dia de Pentecostes, aqui nessa noite eu já ouvi. A Bíblia diz que ele te ouvirá no dia da angústia. Ele está presente no dia da angústia. Ele te renova no dia da angústia. Ele te dá cura no dia da angústia. Ele te aproxima dele no dia da angústia. Receba poder, receba autoridade, receba o Espírito Santo com a porta fechada. Seja cheio, seja cheia, seja cheio, seja cheio. Eu estou com medo, pastor. Se joga nos pés de Jesus. Eu estou com medo, pastor. Se lança nos pés de Jesus. Eu estou insegura, pastor. Se lança nos pés de Jesus. E ele vai fazer o quê? Ele vai derramar poder, 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 poder sobre a tua vida. Levante a mão para o céu assim agora. Espírito Santo, aí está a tua igreja. Espírito Santo, opera, opera. Espírito Santo, aí estão os teus filhos, aí estão os teus servos, aí estão os teus filhos, aí estão os seus ungidos. Ah, meu Pai, viemos aqui nesta noite para participar deste culto, para te adorar, e que o Senhor ministre sobre a vida de cada um de nós agora esta unção e este poder. Sopra, 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 sopra.
Deixa eu ver aqui. Alamanchorabacana. Espírito Santo, ora por mim. Leve a Deus tudo aquilo que eu preciso. Isso aí, meu filho. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem descer por mim. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo. Só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Oh, aleluia! 1 Coríntios capítulo 11.